Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, codificação essa feita por Allan Kardec. Estamos no capítulo número 2, no subitem Espírito e Matéria. O nome do capítulo é Elementos Gerais do Universo. E vimos aqui nas questões 21, 22 e 22A, questões sobre a matéria, e agora vamos para a questão 23, em que Kardec pergunta: que é o espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, a matéria é o princípio material do universo, e o espírito é o princípio inteligente do universo. A tríade universal, Deus, Espírito e Matéria, Deus o Criador, Espírito e Matéria, a criação, sendo que Espírito, princípio inteligente, Matéria, princípio material. Então, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Não vamos esquecer que Kardec ele vai construir um corpo como codificador, não é? Ele vai construir esse corpo doutrinário, mas também no seu aspecto didático. Ele vai nos colocar conceitos e termos que significam esses conceitos para que entendamos nós aqui, não é, que estamos ali aprendendo e sempre aprendendo, e quando achamos que sabemos, descobrimos: então não era isso que eu estava pensando exatamente. Nossa, isso é muito legal. E vamos melhorando cada vez mais, ampliando e aprofundando o nosso entendimento. Então, Kardec ele vai nos dar esse aspecto didático, extremamente didático, à codificação. E assim nós vamos entendendo melhor: isso é isso, aquilo é aquilo. Mas não é assim na outra doutrina. Mas essa é na outra doutrina. Nós estamos falando da doutrina espírita. Na doutrina espírita é assim que entendemos. Esse termo, como, por exemplo, o que vimos lá na introdução com a palavra alma, não é? Em que Kardec vai trazer esse conceito da doutrina espírita para o termo alma. Na questão 23A, qual a natureza íntima do espírito? Então, primeiro ele pergunta o que é o espírito, depois ele pergunta qual é a natureza íntima do espírito. Ele quer aprofundar, ver se os espíritos vão dizer mais alguma coisa, e os espíritos dizem o que nos é óbvio, não é? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Nós temos uma linguagem de criaturas que habitam um mundo que está no segundo degrau da escala dos mundos. Estamos acima de mundo primitivo. Ou seja, a nossa linguagem ela não é muito rica, é bem limitada e materializada. Então, para tratarmos de assuntos espirituais, morais, não é? Abstrações, questões abstratas no sentido de não serem materiais, existe uma certa dificuldade. Aqui os espíritos mesmo dizendo, não é? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós o espírito nada é, visto não ser uma coisa palpável, ou seja, não é sensível aos nossos sentidos físicos perceber o espírito. Para nós, os desencarnados, é alguma coisa. Ficais sabendo, destacam então os espíritos ao final da resposta: coisa alguma é o nada, e o nada não existe. Então não adianta dizer assim: aquilo ali não é nada, nada não existe. É alguma coisa, mas é alguma coisa que eu desconheço, então para mim é nada. Isso é interessante, não é? O desconhecido muitas vezes para nós é desconsiderado, é como se não existisse. E o nada não existe. Simplesmente está aquém da nossa percepção ou do nosso entendimento mesmo. Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Vê que essas perguntas não são fáceis para nós. Por quê? Porque
quando estávamos falando de matéria, estávamos num terreno confortável, conhecemos bem. Agora, espírito já não nos é um terreno confortável. Então, vamos com calma. O espírito é sinônimo de inteligência? Lembremos que Kardec, os espíritos, ao definirem Deus, definiram Deus como o quê? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E sendo Deus o Criador, e nós, criados à sua imagem e semelhança, poderemos pensar, então somos inteligências também. Estamos errados? O que dizem os espíritos? Inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E didaticamente, se isso nos ajuda à compreensão, ótimo. É como, por exemplo, nós falamos para uma criança, falando sobre algo abstrato, trazemos a ideia de algo concreto, não é? Olha, meu filho, não fale assim para as pessoas, porque isso machuca, é como se você estivesse dando assim um beliscão na pessoa, não dói? Então, você falar uma coisa assim, dizer para a pessoa que ela, vamos dizer, uma criança de escola, não é? Que ela é boba, feia, má, é como se você estivesse dando um beliscão nela, isso é bom? Ah, não é bom. Você está entendendo como é que falar essas coisas machuca? Ah, eu estou entendendo. Então, nós nos valemos do nosso conhecido para chegar a um desconhecido por comparação, ou seja, por didatismo. Mas é claro que uma palavra ofensiva é uma palavra ofensiva e um beliscão é um beliscão. Mas, para nos fazer entender o efeito de uma palavra agressiva no coração de uma pessoa, usa-se o beliscão e a pessoa diz, ai, nossa, mas é muito ruim, né? Ah, então não vou falar mais não. Isso, aos 4, 5 anos de idade, faz muita diferença. E também para nós, espíritos que somos jovens, como espíritos, esse tipo de, vamos dizer assim, de explicação e de colocar uma coisa com a outra nos ajuda no entendimento. Então, é isso aqui que os espíritos dizem. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Sim, mas não se imagina um espírito sem inteligência, se imagina? Não. Então, os dois se misturam, é o que ele diz. Ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Ok? Facilita o nosso entendimento. Podemos dizer, então, que o espírito é uma inteligência? Sim, eu entendo que o espírito é uma inteligência, sendo a inteligência um atributo essencial de todos os espíritos. Ok? Dúvidas, por favor, perguntem nos comentários, tá bem? Mas não esqueçamos, estamos na questão 23, 24 do Livro dos Espíritos e já queremos ter uma compreensão total do que seja a doutrina espírita, do que ela tem a nos dizer. Isso é um pouco de ansiedade, não é? Temos que ver os 5 livros. E depois de ver os 5 livros, temos que vê-los de novo. E depois, mais uma vez. Aí a gente pode dizer assim, eu acho que eu estou começando a entender. Não vamos ficar ansiosos. Precisamos estudar. Precisamos entrar em contato com o conteúdo todo. E a partir daí, fazer as ligações para construir o entendimento. Porque não adianta a gente ter informação. O conhecimento é muito mais amplo e muito mais profundo. Precisamos fazer essas conexões. E sabemos que isto leva a isso veio daqui, vai para lá. É assim. E agora ainda estamos muito no início. Portanto, calma, vamos respirar fundo e vamos trabalhar aí essa construção que, olha, somos imortais e isso vai levar muito tempo. Mas tempo para nós não é problema. Só o tempo que a gente perde, né? Aí esse é problema. Essa é a perda real que o próprio Emmanuel fala sobre isso. Bom, voltemos aqui. Questão 25. Temos tempo? Temos bastante tempo. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são propriedades da luz?
e o som propriedade do ar? A essa altura a gente já poderia até responder com certeza, não é? Mas os espíritos vão responder por nós. Ambos são distintos, ou seja, espírito é espírito, matéria é matéria, ok? Os dois são criações de Deus, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ora, nós estamos aqui nos expressando pela matéria, estamos encarnados nos expressando por uma matéria. Essa matéria expressa inteligência? Sim, expressa inteligência. Não é? E se o cérebro físico tem algum problema, a inteligência do espírito se encontra com problemas de ser expressa por aquele cérebro. Então, o corpo físico é que vai expressar a inteligência, e a inteligência vai ser expressa mais exatamente pela qualidade, vamos dizer assim, não é? Da construção do cérebro e de todas as conexões. Às vezes a pessoa ela é muito inteligente e isso não quer dizer que ela seja sábia, certo? Então, ela tem um cérebro muito inteligente, ou seja, um cérebro muito bom para expressar a inteligência do espírito. Vamos ficar assim, porque todos nós somos já muito inteligentes, somos espíritos milenares, nós temos muita inteligência acumulada. Mas é claro que essa inteligência está limitada na sua expressão às nossas necessidades reencarnatórias. Então, por exemplo, tem espíritos muito inteligentes, mas demais inteligentes, que estão no cérebro atrofiado e nós dizemos que não tem inteligência. Simplesmente a inteligência que tem não é expressa por aquele corpo físico, por necessidades reencarnatórias, ok? Então, espírito, matéria, matéria, ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. E nós precisamos disso para enfrentarmos as provas e expiações e darmos boas respostas às situações que nos chegam, utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento. Nosso raciocínio necessita dessa inteligência, não é? Ah, mas e aqueles que não conseguem usar sua inteligência, como você falou, por causa do cérebro? Mas é apenas uma encarnação, às vezes eles estão espiando alguma coisa. Tudo bem, estão espiando naquela área. E depois passou, aí vão vir, tudo bem, passou e vão vir com a expressão da inteligência tranquila, normal. Então, às vezes, nós temos a supressão de um recurso para aprendermos a quê? A dar valor àquele recurso, seja ele qual for, ok? Pode ser das mãos, da língua, dos olhos, da inteligência, certo? Ser muitas coisas. Tem um ditado que diz, né, que a gente aprende a dar valor quando perde. E é por aí. E somos imortais e passamos aqui N vezes. Então, mas numa eu não tive isso. Mas nessa que a gente não teve, a gente leva muita bagagem. Mas a pessoa vai ter consciência daquilo se ela, por exemplo, estava totalmente com a sua inteligência abafada, ela vai levar o registro? Claro que vai. Fica tudo registrado no cérebro perispiritual, tá? Que tem aquela memória integral, né, de todas as experiências, de todas as encarnações e também das experiências vividas no estado errante, ou seja, entre uma encarnação e outra. Então, essa foi a 25 e falta um minuto para a 25A. Vamos ver aqui. Acho que ela é bem grandinha. Vamos deixar a 25A para amanhã? Vamos sim. Acho que vimos bastante conteúdo hoje e para não ficar demais, para a gente poder depois rever no livro, se tivermos dúvidas, vamos escrever, ok? Isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.